Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui professor Leonardo. Esta é a aula de número 51 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso de epistemologia desde a aula 21, da aula 1 até a aula 20, introdução e fundamentos de filosofia. Da aula 1 à aula 20, introdução e fundamentos, e produzimos uma apostila. Você está convidado a adquirir esse material, essa apostila, material extraordinário, que está lá no meu site. Beleza, vamos em frente. Já aparece para você aí na tela. Essa aula que nós vamos ministrar agora, talvez seja a aula mais longa ou uma das mais longas do curso. Vamos em frente então, já aparece para você aí, aula 51, Teoria dos Juízos de Kant. A data do nascimento dele, 1724, faleceu em 1804. E o que diria então, nós estamos estudando a epistemologia, né, que é as teorias ligadas ao conhecimento. E o que tem a ver então essa teoria dos juízos com o conhecimento? É o que nós vamos ver agora. Prosseguindo então, o conceito, eu tracei aí um conceito da teoria dos juízos. Um conceito. Vamos lá. Teoria dos juízos foi uma tentativa de superar a dicotomia, ou seja, a contradição, divergência, polarização entre o racionalismo e o empirismo. Então vamos entender. Pessoal, o criticismo estabeleceu, né, o criticismo de Kant, essa corrente filosófica, estabeleceu, traçou uma série de teorias. Uma delas é essa aí. Uma delas é essa. Você vai ver que no final, o objetivo final dela foi fazer uma unificação, foi através de traçando ali uma série de pressupostos, premissas e por aí vai, foi fazer uma espécie de unificação entre o conhecimento obtido através da experiência, ou seja, o empirismo, e o conhecimento obtido através da razão, ou seja, o racionalismo. Então, vamos lá. Então, ela quis superar essa dicotomia, pois defendia que o homem possui aptidão para conhecer através da razão com a experiência. Então as duas andariam junto, lado a lado. Trata-se de um caminho, essa teoria dos juízos é um caminho criado por Kant na corrente filosófica do criticismo, conforme eu já falei, com o objetivo de estabelecer uma ligação no processo de conhecimento, uma unificação, uma ligação da racionalidade com a sensorialidade, ou seja, do racionalismo com o empirismo. Através de proposições, pretendia superar a contradição mostrando por meio de categorias, de espécies e de gêneros de conhecimento que uma parte, deixa eu só ver se eu inseri a questão de prova aqui para você, que depois no final tem uma questão, tem uma questão lá, tá lá no final, só para não... O pessoal tem que estar preparado aí com a cabeça meio matemática hoje, tranquilo? Então vamos voltando aí, mostrando por meio de categorias, espécies e gêneros de conhecimento, que uma parte desse conhecimento é inata, ou seja, racional, ligada à razão. Ou seja, já existindo no ser humano a priori, se liga nesses nomes, a priori antes, já vamos ver isso, ou seria formada a posteriori através da experiência. Então esse conceito ficou completaço, cara. Beleza? Vamos em frente. Vamos ver, antes de falar, né, dessa teoria do juízo, o que é um juízo, né? O que é um juízo? Então tá aí, no latim judicium, que significa um julgamento, um discernimento. Beleza, pessoal? São proposições, um juízo é uma proposição
que reflete a faculdade de reunir, negar, afirmar, sintetizar, concluir, ou seja, julgar. Juízo é um julgamento. Aí, ó, julgar. Algo. Julgar algo. Atribuir um valor a essa coisa. Então, um juízo de valor, atribuir um valor àquela coisa. Sua origem está no bom senso. Bom senso. O que é? O bem julgar, o equilíbrio, a sensatez. Bom senso é isso. Equilíbrio, sensatez, razoabilidade, razoabilidade, bom senso, ou capacidade de discernir e valorar e fazer julgamentos diante do que? Dos problemas e questões. Fazer um juízo é o mesmo que atribuir um valor, seja ele verdadeiro ou falso. Se eu pego alguma coisa e atribuo um valor, verdadeiro ou falso, eu estou fazendo um juízo. Em Kant, os juízos serão realizados através de uma conexão, ou seja, uma relação, uma conclusão, uma reflexão, estabelecida entre dois conceitos, sendo um sujeito, se liga aí, cara. Então vai ter uma conexão entre um termo, vamos dizer assim, entre uma parte da premissa ou do pressuposto, que será o sujeito, e a outra parte vai ser o predicado. Beleza? Sujeito e predicado. Parece aquele negócio lá da língua portuguesa. Parece. Igualzinho. Praticamente igual. Mas só que aqui é um português adaptado à lógica. Vê? Sentiu a parada? Um português filosófico. É isso aí. Tá com o teu café aí? Beleza? Então o sujeito, vamos chamar de S, é o predicado, que é um atributo do sujeito. Uma propriedade desse sujeito. Que é quem atribui uma qualidade ao sujeito, conforme eu falei. Sua estrutura lógico-formal vai ser SEP, ou seja, o sujeito, S de sujeito, é o predicado, beleza? O sujeito, ou seja, aquele S, vai estar ocupando o papel do sujeito, beleza? E P, um predicado, beleza? Por exemplo, Sócrates é mortal, sujeito. Quem é? Você pergunta lá no português, você pergunta, né, pro verbo, como é que você descobre o sujeito. Quem é que é mortal? Não é assim? A resposta vai ser o quê? Sócrates. Sócrates é mortal, resposta é Sócrates. Sócrates é o sujeito. Quem é que é mortal? Perguntou pro predicado, perguntou pro verbo, né? Sócrates, ele é o sujeito. O restante é todo o predicado. Joia? Tranquilo? Mas aqui na nossa teoria dos juízos, você vai ver que o predicado, ele agrega ou não alguma coisa ao sujeito. Ele agrega mais coisas ao sujeito ou não. É essa a parada. Já já vamos ver isso tudo. Vamos em frente. Vamos aí um pouco aí do Kant. Vamos lá. Como podemos relacionar todos os atos do entendimento a juízos? O entendimento em geral pode ser representado como a faculdade de julgar. Beleza? Tranquilo? Estamos estudando então esses juízos. Vamos em frente. No que tange ao campo de investigação da epistemologia, os juízos foram divididos por Kant no que podemos chamar de espécies. Essas espécies são subdivididas em a priori e a posteriori. Então, os juízos podem ser, dentro das espécies, a priori e a posteriori. E as categorias, elas são subdivididas em analítico e sintético. Então tem um juízo analítico e um juízo sintético. Então são 4. Daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama para você, para ficar fácil. A priori, um esquema, né? Uma esquematização. 2 a posteriori, 3 tem o juízo analítico e 4 tem o juízo sintético. Juízo a priori, juízo a posteriori, juízo analítico e juízo sintético. Beleza? Beleza. Então vamos continuando. Os juízos analíticos são a priori e os sintéticos a posteriori. Agora a combinação entre eles, hein? Os analíticos são a priori e os sintéticos, segundo Kant, são a posteriori.
Mas contraintuitivamente, o Kant, pessoal, ele dirá que os juízos existem, né? Juízos sintéticos a priori. Veja, os sintéticos são a posteriori, mas existe o juízo sintético a priori. Aí você vai falar assim, cara, professor, eu não estou entendendo nada. Calma, já vamos ver isso. Preparamos um esquema para melhor visualização para você. Olha só como é que ficou mais claro agora, ó. Os juízos, vamos devagar e com calma. Beleza? São a priori e a posteriori, mas também podem ser analítico e sintético. 4, então, ó. Olha lá. 1 a priori, 2 a posteriori, 3 analítico, 4 sintético. Beleza? Aí é o seguinte, o analítico vai se relacionar ao a priori. Já você vai ver o que é o conceito de analítico e o conceito de a priori e o conceito de a posteriori. Já os sintéticos, de acordo com toda a filosofia, são a posteriori. Mas o Kant, por isso que eu coloquei aqui tracejado, está tudo escrito aí para você, vai estar lá na apostila de epistemologia, que você vai poder adquirir depois desse curso aqui. Os juízos sintéticos vão estar, esse fluxo, esse diagrama, esse esquema aí vai estar lá também, tudo do jeito tá aí. Beleza? Sim, os sintéticos, de acordo com Kant, podem ser a priori. Aí você falou, professor, continuo não entendendo nada. Eu sei, porque você ainda não sabe os conceitos de cada um. E aí, veja só, sabendo o conceito de cada um, depois vai ter que fazer uma interligação, né? Uma conexão de um com o outro. E aí, no final, né, o Kant, ele admite esse juízo sintético a priori, indo, vamos dizer assim, contraintuitivamente, ou, num sentido contrário, a todo o que se mostrou até o momento na filosofia. Vamos lá. De cara, olhando para esse diagrama, você pode inferir, concluir que é possível e não é possível. É possível um juízo analítico a priori, ó. Juízo analítico a priori. O que ele está falando é juízo, aqui ó, juízo analítico a priori. É possível. É possível também um juízo sintético a priori. Um juízo sintético a priori. É possível. Perdão, ele colocou primeiro a posteriori. Eu coloquei aqui a posteriori. É possível. E é possível também um juízo sintético a priori. O sintético pode tudo. O analítico fica só com o priori. Beleza? Beleza. Mas o que é importante para agora, para o momento, que não é tão, mas é, né? Não é possível. Olha, você não vai conseguir olhar no diagrama um juízo analítico a posteriori. Um juízo analítico a posteriori. Não tem, ó. Juízo analítico só tem o a priori. Não tem o a posteriori. Não tem o a posteriori. Não tem. Não tem. Aí, ó. Beleza, pessoal? E é isso que, pro momento, é, assim, a chave para começar aí. Mas você ainda está falando, pô, professor, eu não sei o que é a priori, nem posteriori, nem analítico, nem sintético. Agora nós vamos lá. Beleza? Vamos em frente, então. Então são espécies aí de juízo. Vamos ver. Eles se referem ao tempo em que se empreendeu o processo de conhecimento. Essas espécies podem ser a priori e a posteriori. Percebe que há o fator tempo relacionado com o que é antes, ou seja, a priori, e depois a posteriori, há uma linha do tempo aí embutida. Há uma linha do tempo implícita. Uma coisa é antes, a priori, outra coisa é depois, a posteriori. É o que nós vamos estudar agora. A priori. Como o próprio nome indica, é o conhecimento ou juízo que vem antes. Antes do quê? Da experiência. Antes das experiências dos 5 sentidos. Então, antes de eu tocar nesse copo de café que agora está quentinho, eu já tenho uma concepção. E o que vem antes da experiência só pode ser uma coisa, que está na cabeça do indivíduo.
ou seja, a atividade da razão. O a priori é o que todo ser humano já tem, que é o quê? O intelecto, a mente, a razão, o processo de racionalização. Ou seja, aquele que já possuímos, sem a experiência do processo de conhecimento. Sem a experiência no processo de conhecimento. Esse juízo já existe em nós. Portanto, independe da experiência. Só estou falando com outras palavras para fixar isso aí. Tá? Esse juízo é considerado universal, porque todos têm, e necessário. Todo mundo tem isso. Refere-se à categoria dos juízos analíticos, mas, segundo Kant, podem alcançar também os sintéticos. Se você olhar, ele se refere, o a priori, aqui o a priori, a priori, ele se refere aos analíticos, que você vai ver já já o que é. Mas, segundo Kant, o a priori também pega o sintético. Beleza? Fechando aí o conceito. Me dá um exemplo de conhecimento a priori. Exemplo que eu coloquei para você, a lei da gravidade. Opa, vou mudar aqui a caneta. A lei da gravidade. Aí, é um saber a priori essa lei da gravidade. Pois já introjetamos, independentemente de experiência anterior. Já introjetamos. Se eu pegar essa caneta, vou nem lançar essa aqui não, para não correr risco de... né? Essa caneta aqui, esta aqui. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair, paf. Já sabemos disso. Já sabemos, já está na nossa razão isso, já está na nossa mente, nosso processo de internalização mental, paf. Percebe? A priori, a lei da gravidade é um conhecimento a priori. Lembrando aqui, só para, né, não sei se você lembra, né? A gravidade, né, lá na física, se for na Terra, gravidade é igual a, acho que é 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado. 9,8, lembra disso na física? Metros por segundo ao quadrado. Professor, por que o senhor está colocando isso? Porque o exemplo que eu vou trazer aí mais para frente, eu vou usar esse conhecimento aí de você. Gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu não sei, mesmo eu não sabendo o que é isso, já é o quê? Eu sei que se eu soltar uma caneta, né, existe uma força que empurra de cima para o centro da Terra, tá? Da parte mais externa da Terra para o centro dela, que vai fazer com que ela se aproxime do chão. Aí, beleza? Essa é a lei da gravidade. Um conhecimento a priori. Vamos para o próximo. Conhecimento a posteriori. Esse vai precisar de eu experimentar as coisas. Eu não sei ainda. Então é o empirismo aqui, beleza? Como também, vamos lá. Como também indicado pelo nome, é uma espécie de conhecimento, juízo proveniente da experiência, dos sentidos olfatos. Ou seja, aquele que vem depois da razão. Então, primeiro tem a razão, para depois vir o quê? A experiência. Já não vamos fazer a unificação disso. Primeiro tem a razão, para depois ter a experiência. A experiência acontece a posteriori, depois da razão. A razão todos têm, é universal e necessária. A experiência vem depois dela. Vem de fora e depende da captação externa ocorrendo depois de uma experiência. Ou seja, veja só, o conhecimento a posteriori ocorre depois que eu experimento. O conhecimento, o juízo a posteriori ocorre depois que eu experimento. Vamos supor que eu nunca experimentei café na vida. Experimentei pela primeira vez sem açúcar. Tive uma experiência. Tive um conhecimento a posteriori. Me produziu o quê? Uma ideia sobre aquilo. Né? É considerado particular. Ou seja, não universal, pois dependerão do modo de captação dos sentidos.
e não necessário. Pode ser que nem haja, né? De modo não necessário. Perdão, não necessário, isso, não necessário. Isso aí. Refere-se apenas à categoria dos juízos sintéticos. Vamos voltar aqui no mapa. A posteriori está ligado aos juízos sintéticos. A posteriori, que acontece através da experiência, está ligado ao juízo que? Sintético. Tranquilo? Tudo certinho no nosso mapa lá. Vamos em frente? Aqui, o exemplo que eu coloquei, o fogo. O fogo, né, é um juízo a posteriori, pois o seu conhecimento será alcançado posteriormente, com a experiência dos sentidos. Vamos supor Adão. Beleza? Primeiro homem que veio à Terra, Adão. Vamos mentalizar agora no Adão. O Adão não sabia que o fogo era quente. Ele não sabia que se pegasse uma brasa, esquentaria. Talvez lá na época nem existisse fogo. Enfim. Bom, deixa lá para a ciência com a filosofia, depois nós vemos isso. Tranquilo? Mas ele não sabia o que era quente. Ele só experimentando. Que o sol esquentava ou não. Enfim. Tá legal? Tranquilo? Então, o conhecimento a posteriori é aquele que é proveniente de uma o quê? Experiência. Vamos em frente aqui? Categorias. Agora que eu não vi o analítico sintético, para depois combinar os dois. Categorias. Refere-se ao conhecimento atribuído ao conhecimento atribuído pelo predicado em relação ao sujeito. Aqui que vai entrar a parada do predicado e do sujeito, para produzir um conhecimento analítico e um conhecimento sintético. Beleza? Analítico, primeiro, é aquele em que o predicado está contido no sujeito. Presta atenção. O predicado está contido, inserido no sujeito. Se o predicado, veja só, se o predicado está contido no sujeito, o predicado não agrega nada ao sujeito. O sujeito acaba englobando. Lá na matemática, né, um pertence ao outro, ou seja, o predicado pertence ao sujeito. Já vamos trazer exemplo. Se o sujeito ele arremata, ele engloba esse predicado, nós temos um conhecimento com a letra A, no alfabeto é a primeira que vem. O conhecimento mais simples aí, analítico. Ou seja, são aqueles que simplesmente explicam, esclarecem conceitos sinônimos, sem nada acrescentar. O conhecimento, o juízo analítico não acrescenta nada ao sujeito. Não acrescenta nada àquele termo que ele se refere. Nada. Ele só diz o óbvio. É isso. Ele só diz o que realmente há ali. Não há uma explicação melhor sobre aquilo. Beleza? Sem nenhuma... Olha lá, o analítico é assim, sem nenhuma ideia a agregar. É apenas um reforço. Ou seja, dizendo coisas que já estão contidas no próprio conceito do sujeito. O macete aí, ele fala o óbvio. O conhecimento analítico fala o óbvio. Tranquilo? Agora se liga aqui nessas observações. Se liga aqui, será sempre a priori. Olha aqui o mapa, o analítico, o juízo analítico. Aqui, vou mudar aqui a cor agora. Não, deixa assim mesmo. Juízo analítico, seguindo essa linha aqui, será sempre a priori, ou seja, sempre procede de um processo racional, da razão. Então, o juízo analítico vai ser sempre a priori, aqui, a priori, beleza? Não havendo um juízo analítico a posteriori, ou seja, já vou vir com os exemplos, calma, não é necessário que se recorra à experiência. Não é necessário que se recorra à experiência, pois as características, propriedades atribuídas ao sujeito já estão agregadas na própria coisa. Por ser a priori, são consequentemente universais e também necessários. Beleza? É a priori, então ele é universal e também é necessário. Todos têm, né? E obrigatoriamente, necessariamente. Joia?
Muito bem. E não há esse conhecimento analítico a posteriori. Mas vamos em frente. Não será possível um juízo analítico a posteriori, pois a propriedade já está contida na coisa, não havendo necessidade de uma experiência. Então vamos lá. Vamos lá. Olha, ó. O predicado está contido no sujeito. O predicado está contido no sujeito, expresso ou implicitamente, na sua definição. Beleza? Ou essência. Vamos ver exemplos? Primeiro exemplo de juízo analítico, onde o predicado está contido no sujeito. Tá aí o exemplo. Ó. O triângulo tem 3 lados. O primeiro exemplo é o triângulo. O triângulo tem 3 ângulos ou lados, né? Ângulos. Vamos lá. Por exemplo, desse triângulo aqui, ó. Aqui estamos vendo um triângulo, ou seja, uma figura de 3 lados. Olha só como é que é o óbvio, ó. O sujeito aqui nessa frase, primeiro, o triângulo tem 3 lados. Quem é que tem 3 lados? Fala pra mim. O triângulo. Beleza. Agora olha o predicado. Tem 3 ângulos, no caso. É a nossa frase, né? O triângulo tem 3 ângulos. Triângulo. Percebe? Até a palavra. Né? Até a palavra remete a esse juízo analítico. Ou seja, onde o predicado nada acrescenta a ele. O triângulo tem 3 ângulos. Um ângulo aqui, ó. Outro ângulo aqui, ó. E outro ângulo aqui. Aí, percebe? 3 ângulos. Beleza? Vamos analisar aqui embaixo. Aqui, ó. O predicado. Quem é o predicado? Tem 3 ângulos. Aqui o predicado, ó. Tem 3 ângulos. É o predicado. Igual a 3 ângulos. Perceba que sua ideia está totalmente inserida no sujeito. O triângulo. A ideia tem 3 lados, 3 ângulos, está totalmente inserida no quê? Na ideia do sujeito, que é triângulo. Triângulo, 3 lados. Detendo-se nisso, não passa disso. Percebe o juízo analítico? É isso aí, ó. Sem nada mais acrescentar. Aí, ó. A priori, antecipadamente, a priori. Analítico, nós vimos, ó. Analítico, ó. A priori, antecipadamente, analítico, a priori, antecipadamente, eu já sei, né? Falando que um triângulo, o que um triângulo tem? Que ele tem o quê? 3 ângulos. Aí, já se sabe ter 3 ângulos ou 3 lados, tanto faz, é uma característica intrínseca ao triângulo. Esse é o juízo analítico. Mas vamos ver mais um exemplo. Coloquei mais um, mas coloquei 3 exemplos aí, mais diversificados e por aí vai. Vamos aí um pouquinho de ciência aí. Massa. Massa, lembra lá na ciência, né? A massa é a quantidade de matéria de um corpo. O que é massa? É a quantidade de matéria de um corpo. Beleza? Massa é a quantidade de matéria. Lá na tabela periódica, colocar a formulazinha que você... Só a didática, né? Lá, a tabela periódica, o número de massa será a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Olha lá. Beleza? Então, massa é a quantidade de matéria de um corpo. Eu tenho um corpo, por exemplo, aqui esse copo. Qual é a massa desse corpo? Cuidado, não é o peso. Peso é outra coisa. Peso eu vou ter que ter a ação da gravidade, aí já aumenta um pouco o conceito. Peso já aumenta o conceito. Massa não. Massa é matéria pura, é corpo. Massa é corpo. Massa é matéria, só isso. E a massa é a quantidade da matéria no corpo. Pronto. É um conhecimento totalmente, veja, dentro da concepção de massa, porque massa aqui é o sujeito da frase, a massa é a quantidade de matéria no corpo. O que é a quantidade de matéria no corpo? Qual o sujeito? A massa. Veja, a quantidade de matéria de um corpo é o conceito totalmente agregado, fundido a ideia de massa e não passa disso. Beleza? Então vamos lá, o predicado é a quantidade de matéria de um corpo. Perceba que sua ideia está totalmente inserida no sujeito, a massa. Beleza? Detendo-se nisso, sem nada mais acrescentar. Vai ser a priori
Antecipado porque já se sabe que um corpo tem extensão, não tem extensão? Ó, o corpo tem extensão, ó, o copo, ó, é um tronco de cone, né? Porque não é um cone, porque falta a parte da ponta do cone, né? É um tronco de cone invertido. Isso é um copo. Tem extensão e é composto de massa, que é a quantidade de matéria. Então é um conhecimento também analítico, porque nada acrescenta, né? Ele só o quê? Ele fala o óbvio, ele fala o que exatamente é. Massa é quantidade de matéria no corpo. Mais um exemplo aí para você, a coruja. Essa frase aqui, ó, a coruja é uma ave. Qual é o sujeito? Aí você pergunta pro verbo, né, assim no português. O que é uma ave? A resposta vai ser o sujeito. Você perguntou pro verbo, é a coruja o sujeito. O predicado vai ser o restante. Então o predicado aqui é uma ave. O predicado é uma ave. Perceba que sua ideia está totalmente inserida no sujeito. A coruja é uma ave, a coruja. Não tem nada a agregar, porque a coruja não é um mamífero e nem outra, não é? E nem outra classificação qualquer de animal. Detendo-se nisso, nada mais a acrescentar. É a priori, porque já se sabe que ser uma coruja independerá da experiência de se provar que é uma ave. Já sabemos. Já temos isso como pacífico. Beleza? Tranquilo. Outros exemplos de juízos analíticos. O círculo é redondo. É um exemplo de juízo analítico. O círculo é redondo. Beleza? É a priori. Não preciso de uma experiência. Eu sei que o círculo ele é redondo. Casados, outro exemplo. Casados não são solteiros. É um exemplo de juízo também a priori. Se é casado, não é o quê? Solteiro. Outro exemplo, a tábua é uma madeira. Aí, ó. A tábua é uma madeira, é o óbvio. Beleza? Outro exemplo, todo corpo é extenso. Todo corpo é extenso, exemplo do próprio Kant. Todo corpo é extenso. Se tem extensão, se é um corpo, tem extensão. Senão não vai ser um corpo, vai ser algo imaterial, pessoal. Vai ser um espírito. Beleza? Professor, tá brabo isso, tá difícil, paca, mano. Olha, cara, aqui tá mamãozinho, porque se você pegar um livro, mas, né, vai ter que, aqui eu juntei uns 5 livros, cara, para ficar tudo com esses exemplos. Os exemplos são autorais, pessoal. Exceto esse aqui, o corpo é extenso, é do Kant, né? Vamos lá. Aí vem o juízo sintético. Beleza? Tem o juízo analítico. Então vamos lá, o juízo pode ser a priori, a posteriori, analítico, e agora vou estudar o juízo o quê? Sintético. E o que é o juízo sintético? É aquele que o predicado não está contido no sujeito, mas acrescenta algo à sua, o quê? Definição. Então, se o predicado não está contido no sujeito, veja, se o predicado não está contido no sujeito, na ideia do sujeito, né? Mas ele acrescenta algo ao sujeito, então ele traz uma adição, ele traz uma agregação de conceitos ao sujeito, nós temos o conhecimento sintético. Em outras palavras, o predicado agrega, aí ó pessoal, amplia o conhecimento, um conhecimento novo, traz o que? Uma nova ideia ao sujeito, por não possuir com ele uma identidade. Princípio da identidade, só lembrando lá da lógica, ainda vamos ver isso lá na frente, se Deus assim nos permitir. Princípio da identidade vem lá de Aristóteles, né? Uma condição em que não pode ser ela e outra ao mesmo tempo. Veja, você mesmo aí, você não pode ser você e outra pessoa ao mesmo tempo. Então, uma coisa que não pode ser ela e outra ao mesmo tempo é o princípio da identidade. Alguma coisa não pode ser ela e outra ao mesmo tempo.
Então, voltando ao juízo sintético, esse predicado não tem com o sujeito uma identidade, você não vai encontrar. Como no analítico nós vimos as identidades, ave, coruja e tal, nós vimos. Vamos em frente? Nele não se tem como extrair o sentido geral sem uma melhor análise da preposição. Então não está muito na cara, sabe, o sintético. O predicado não se refere explicitamente a seu sujeito. Ele agrega coisas ao sujeito. Ele não se refere, ele não está contido no conhecimento do sujeito, mas ele agrega coisas ao sujeito. Esse é o juízo sintético. O juízo sintético, pessoal, vai precisar de experiência. Aqui, ó, porque ele é a posteriori. Ou seja, no entendimento tradicional do pensamento filosófico, via de regra, é necessário que ocorra uma experiência. Mas calma, o Kant mostrou que é possível um juízo sintético também a priori. Aí que está a parada, é o final da aula. O juízo sintético, ele é a posteriori, porque ele vai precisar de uma experiência. Mas o Kant, remando em sentido contrário, mostra que é possível também, né, um juízo sintético que seja a priori. Beleza? Então, o juízo sintético, ele é a posteriori, porque vai precisar de uma experiência para a formação do conhecimento. Pois as características e propriedades atribuídas ao sujeito não estão, por isso que precisa dessa experiência, agregadas à coisa. Por ser a posteriori, não são consecutivamente universais e nem necessários. Vamos em frente. Exemplos aí de juízo sintético. Vai complicar um pouquinho mais, mas vai ficar tranquilo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Um exemplo aqui que eu trouxe da Minerva. Minerva é aquela coruja da deusa Atena. Ela aparece em várias imagens. Aqui, ó. Dá pra ver que isso aqui é uma corujinha? Dá pra ver que isso aqui é uma corujinha? Aqui, ó. Aqui esse bichinho aqui, ó. A corujinha. A coruja aparece em várias pinturas, né, de vasos gregos. Enfim, aparece em várias ilustrações, principalmente com essa deusa aí da sabedoria, a deusa Atena. Nessa frase aqui, Minerva é uma coruja filosófica. Quem é que é o sujeito? Quem é que é uma coruja filosófica? Você vai descobrir o sujeito. Minerva é uma coruja filosófica, o quê? O predicado. Tranquilo até aí? Beleza. Agora perceba uma coisa, cara. Olha a quantidade de informações, olha a quantidade de conhecimento de situações agregadas ao sujeito Minerva. Primeiro, olha aqui, ó. Minerva. Minerva pode ser qualquer coisa, né? Então já não tem correspondência ao sujeito com o predicado, já não tem. E outra, Minerva aqui é uma coruja, já trouxe a primeira informação. E a segunda é uma coruja filosófica, a segunda informação. Então já agregou o primeiro conhecimento, que Minerva é uma coruja, e a Minerva é uma coruja que anda com Atena, ou seja, filosófica. Exemplo também autoral, também meu. Perceba que o predicado, quem é o predicado? Professor, estou com dificuldade até no português, não sei o que é sujeito predicado. Rapaz, com o tempo vai chegar, tranquilo? Vai chegar tudo com o tempo. Por isso que nós estamos aqui, né, mano? É uma coruja filosófica o predicado, já está aqui, ó. Aí, ó, tua apostila, se Deus quiser um futuro livro, vai estar tudo bonitão assim, ó. Acrescenta um conhecimento novo ao sujeito. Qual é o conhecimento novo? Minerva. Perdão. É uma coruja filosófica. Acrescenta a quem? Ao sujeito. Quem é o sujeito? Minerva. Apesar de não contido nele. O que coruja está contido em Minerva? Fala pra mim. Não tá, pô. Hã? O que filosófica? Não tem. Então só acrescenta ele. Percebeu? Vamos a esse aí. O peso. Olha a quantidade de informações. Lembra que eu falei que peso não é massa? Peso não é massa e massa não é peso? Olha aí, ó. Olha só o que vai acontecer agora. Vejamos. Vamos aqui primeiro. O peso, nesse exemplo, ó, o peso é a massa vezes a gravidade. Lembra da formulazinha lá da física?
peso é o resultado da multiplicação da massa com a gravidade, a ação da gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, na Lua, eu acho que é 2, né? Metros por segundo ao quadrado. Aí você vai perguntar, quem é o sujeito da frase? O peso é a massa vezes a gravidade. O que é a massa vezes a gravidade? Resposta, o peso. Então o peso é o sujeito. Aí você olha, é a massa vezes a gravidade. Quanta coisa ela está acrescentando ali? O predicado aqui é a massa vezes a gravidade, acrescenta um conhecimento novo ao sujeito, o peso. Apesar de não contido nele, veja, massa e gravidade não está contido em peso. Isso, apesar de não contido nele. Isso porque há elementos que aparentemente são pesados. Aí, ó. Por exemplo, o ar. Perdão, há elementos que aparentemente não são pesados. Exemplo do Kant aí, pessoal. Por exemplo, aí o ar e o fogo. Mas isso, veja só, não é a realidade, né? O mesmo ar, ele tem, se for olhar, né, dependendo ali da quantidade de ar, vai produzir, né, uma massa de ar, onde a ação da gravidade agindo sobre ela, vai formar o que nós chamamos de peso. Basta a ação da gravidade agir sobre aquela massa, sobre aquela quantidade de ar, ou até de fogo, e por aí vai. Vai produzir peso. Para produzir peso, eu preciso da ação da gravidade, que é medida em metros por segundo ao quadrado, pelo menos convencionalmente. Lembrando, aí não lembro, depois o professor de física vai ver, peso é uma força, né? É uma força, é um F. Então temos uma força, onde a gravidade aqui é uma espécie de aceleração, porque é medido em metros por segundo ao quadrado. Bom, mas nada disso. O que importa pra gente é que, né, esse é um juízo o quê? Sintético. Por que é um juízo sintético? Porque o predicado, de alguma forma, agrega conhecimento, agrega saberes e conhecimentos e informações ao sujeito. Só peso, pô. Peso é massa. Já estaria até errado, né? Porque não é. Agora, olha a quantidade de informações que chegou. É a massa se conjugando com a gravidade. Vamos em frente? Atenção. Atenção. Natural e tradicionalmente entende-se que os juízos analíticos são a priori e os sintéticos são a posteriori. Entretanto, Kant contestou essa questão, afirmando que existem juízos sintéticos a priori. Professor, já estava ruim agora então, agora que nós vamos chegar lá. Teve que chegar em 1700 para um cara pescar essa parada aí. Vamos lá, juízo sintético a priori. Aparecendo já para você aí na tela. No juízo sintético a priori, presta atenção, o predicado não está contido no sujeito. Peraí. Se o predicado não está contido no sujeito, ó, olha lá, o predicado mais agrega algo à sua o quê? Definição. Esse é um juízo sintético. É ou não é? Se o predicado não está contido no sujeito, mas agrega algo a ele, é um juízo sintético. Só que vai combinar, pessoal. Olha aqui, ó. E também, ó. Vai juntar. Eu tenho um predicado que não está contido no sujeito o seu conceito, tá? Mas ele agrega ao sujeito algo. Então o juízo o quê? Sintético, vai somar, ó. E também aqui soma, beleza? E também não é necessário que haja uma experiência. Se não é necessário que haja uma experiência, porque o quê? Porque ele é a priori. Ele é a priori. Então ele vai ser sintético, logo vai ser a posteriori. Mas não precisa haver uma experiência. Se não precisa haver uma experiência, ele vai ser o quê? A priori. Vai ser racional. Vai ser da razão, tranquilo? Ele vai ser racional.
Então vai somar os dois, ele vai ser a priori e também vai ser a posteriori. Beleza? Na dúvida você vai repetir esse vídeo, se você precisar desse conteúdo, você vai repetir até entender. Mas calma que vai ficar mais claro, vou trazer os exemplos. Joia? Ou seja, no seu processo de conhecimento não há uma identidade do predicado com o sujeito. Em outras palavras, o predicado não é identificado com o sujeito. Igual nós vimos o sintético. E também, aqui ó, soma. Isso é muita lógica aqui, né? E não há necessidade de ocorrer uma experiência. Não tem necessidade de haver também uma experiência. Então vai ser os dois ao mesmo tempo. Brota aqui uma exceção, uma tentativa de ligação da experiência do empirismo com a razão, aí, ó. Superando a antiga dicotomia, polarização, divergência e contradição entre as escolas, pois defendia que o homem possui aptidão para conhecer através da conexão direta entre razão e experiência. Essa é a ideia do criticismo. É unificar os dois. Vamos em frente? Olha aqui, ó. Exemplo número 1 do próprio livro do Kant. Exemplo, nós estamos estudando, ó, um juízo sintético, que também é a priori. Aqui em cima, ó, juízo sintético, que também é a priori. Tranquilo? Olha esse exemplo aí, ó. 7 mais 5 é igual a 12. Porra, pessoal, é óbvio, né? Mas calma lá. Vamos lá, então, vamos transformar isso aqui numa frase de enunciado. 7 mais... Opa, peraí. 7 mais 5 são 12. Tá aí. Aí você vai perguntar, o que é que são 12? Vai descobrir o sujeito. 7 mais 5. Concorda, pessoal? O sujeito, 7 mais 5. Beleza. O que sobrou é o predicado. São 12. Tranquilo até aí? Beleza? 7 mais 5 são 12. O sujeito é 7 mais 5. São 12 é o quê? É o predicado. Joia? Muito bem. Vamos começar, é uma bagunça. Deixa eu te explicar, daqui a pouco a gente lê aqui embaixo, para reforçar. Pessoal, 7 mais 5. Presta atenção aqui, ó. 7, número 7. 5 e mais 7. Tá ali em cima já, vou botar aqui de novo, ó. 5 e o mais são, que é igual a 12. Beleza? O predicado aqui é 12. Olha só como é que o predicado, ele traz coisas novas para o sujeito. Olha só como é que o predicado, ele não tem nada a ver com o sujeito. Pessoal, o que 12 tem a ver com 7? 12 é 7? Fala pra mim. 12 é 7? Professor, na minha cabeça é, porra, então fudeu, mano. Então fudeu mesmo, né? 12 não é 7. 12 é a mesma coisa que mais? É ou não é? Não. 12 é 5. 12 é 5? Não. Também não. Percebe como é que o sujeito, ele agrega um significado, um conhecimento, perdão, o predicado agrega um significado, um conhecimento novo ao sujeito. Olha como é que o predicado traz informações novas. O predicado não pertence à natureza do sujeito e a ele, veja, com ele traz informações novas, agrega informações novas. Então nós temos um juízo que é sintético, nesse caso. Agora calma, presta atenção. 7 mais 5 é igual a 12. Por que vai ser a priori? A priori porque todos nós, universalmente, de cara, né, pensou, 7 mais 5 dá quanto? 12. Pronto, vai ser a priori, porque ele vem sem uma experiência, ele não depende de uma experiência posterior, ele nasce tão somente da atividade mental. Então, um juízo sintético a priori. Legal? Entendeu aí agora? Vamos lá. Vamos ler aí agora para fortalecer.
É sintético por quê? Porque o predicado, 12, não está contido nos conceitos que compõem o sujeito. Aí, ó, não está contido. Nem no conceito de 7, nem no conceito de 5, nem na soma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 12 não tem nada a ver com 7. Nem dos dois termos ao mesmo tempo, entretanto, nem dos dois ao mesmo tempo, 7 com 5. O que tem a ver isso? Nada. Entretanto, olha, acrescenta algo novo. O que aconteceu aqui, né? Nessa situação, nessa conta matemática, o predicado acrescentou algo novo ao sujeito, a essa definição. Ou seja, sem o uso regrado dos símbolos da matemática, nada teria a ver o predicado com o sujeito. Mas há uma espécie de ampliação de informação. Tranquilo até aí, pessoal? E por que vai ser a priori? Porque eu já expliquei. Ó, pois o conhecimento, ou seja, juízo, do resultado da soma de 5 mais 7 vem antes de qualquer experiência, vem antes. Né? 5 mais 7, já me veio o resultado. O professor demora para fazer a conta, não interessa. Mas já veio o resultado. Mentalmente, para o Kant, todo mundo já teria essa condição. Tranquilo, pessoal? Originando-se pela atividade do quê? Da razão. Ou seja, já sabemos que 7 mais 5 dá 12. Antes de submeter essa operação ao crivo da experiência. Já sabemos que 7 mais 5 dá 12. Se dá 12, tranquilo, a priori, porque todos nós já temos isso em mente. Beleza? Esse exemplo aqui. Esse é agora. Aí. Vamos ver aí. Isso é uma brincadeira que eu fiz no final. Tá chegando, né, do meio pro final aí. Já passamos do meio. Temos aí, já estamos em 70%. 80% agora da aula. O time de Sócrates. O time de Sócrates. Exemplo criado, totalmente autoral. Beleza, pessoal? É uma brincadeira no final pra você relaxar e falar, puta, vai que nessa última equação aí tu vai entender essa porra toda, mano. Eu acredito, hein? O time de Sócrates. Brincadeira minha, beleza? Presta atenção aqui, eu vesti o Sócrates ali com a camisa do Bangu. Eu ia trazer aqui a camisa do Bangu. Tá ali, não vou pegar não. Vamos lá. Mas já tá aí, esqueci de botar agora. Vamos lá. Sujeito e predicado. Nessa frase, Sócrates é torcedor do Bangu. Pergunta para o verbo, faz a pergunta para o verbo. Quem é torcedor do Bangu? Quem é torcedor do Bangu? A resposta foi qual? Sócrates. Então qual é o sujeito? Sócrates. Qual é o predicado? É torcedor do Bangu. Até aí foi? Professor, já consegui, porra. Eu saí dessa aula já sabendo o predicado, diferença do predicado pro sujeito. Já tô aprendendo lógica e português ao mesmo tempo. Que maravilha, hein? Oh, que coisa boa, mano. Muito bem, agora vamos analisar. Por que é um juízo sintético e a priori, ó? É um juízo sintético. Olha aqui, ó. E ao mesmo tempo, ele é a priori, ou seja, uma exceção trazida por Kant. Vamos aqui então. Por que vai ser sintético? Olha só, presta atenção. Por que vai ser sintético? Pois o predicado, quem é o predicado, pessoal? É torcedor do Bangu, não está contido nos conceitos que compõem o que? O sujeito, Sócrates. O que tem a ver torcedor do Bangu com Sócrates? Fala pra mim. Nada tem a ver torcedor do Bangu com Sócrates. Entretanto, acrescenta algo à sua definição. Opa, não, porra, professor, tô entendendo. Sócrates é torcedor do Bangu. Nada tem a ver torcedor nem Bangu com Sócrates. Mas isso tudo aí acrescenta algo a Sócrates. Ah, então vai ser sintético? Exatamente isso. Ou seja, nada tem a ver, né, de identidade, o predicado com o sujeito, mas há uma espécie de ampliação da informação. Por isso vai ser o quê? Sintético. Pô, professor, então prova pra mim que é a priori agora. Prova pra mim. Presta atenção, agora que vem a parada. É agora que vem a parada, mano.
Por que vai ser a priori? Por que já vai ser racional? Todo mundo já tem isso em mente. Por causa disso aqui, ó. Pois o conhecimento, o juízo, vem antes de qualquer experiência. O juízo, o conhecimento vem antes, a priori, porque vem antes de qualquer experiência. Originando-se pela atividade da razão. Porra, pessoal, então, mas todo mundo sabe? Vai ver agora, ó. Ou seja, todos sabem que o professor Léo torce pro Bangu. Aí, logo é óbvio, porra, é óbvio que Sócrates, Kant e Nietzsche também, também torcem, né? Também torcem, então é a priori, porra. É a priori, mano. É a priori, taca essa tua camisa de time aí no lixo, porra. E torce pro Bangu, irmão. Aí, maravilha, hein? É óbvio que todo mundo vai torcer pro Bangu, olha lá, Sócrates, Kant, imagina esses caras todos aí, velho, torcendo, também torce, por quê? Porque o tio Léo torce, mano. Acabou, pronto. Viu aí, te preguei, a priori, porra, é uma atividade racional. Tio Léo torce pro Bangu, logo o quê? Sócrates, Kant e Nietzsche também torce. É uma brincadeira, sacanagem, só pra tu, beleza? Não necessitando assim de submeter essa questão ao crivo da experiência ou validação dos sentidos, não, porque já é a priori que se o tio Léo torce, os outros 3 também torcem. Claro que é uma brincadeira, né? Mas pra você entender. Outros exemplos aí de juízos sintéticos a priori. Tá preparado para fazer continha? Vamos aí. Parecido com o do Kant, tá? 2 mais 2 são 4. Essa primeira conta aqui. Pessoal, 2 mais 2 é igual a 4. É ou não é? Professor, por que é sintético, hein? Veja só, o predicado aqui é o 4. Sim ou não? O predicado aqui é o 4. E o sujeito aqui, 2 mais 2. Pessoal, o que tem a ver 4 com 2? Me fala. O conceito de 4 e o conceito de 2. Nada. Não tem nada a ver. Beleza? Mas o que está acontecendo ali, entre 2, com aquele sinal de mais, com aquele 2, e o 4 junto, o 4 está agregando algo a mais ao que está acontecendo ali. Sim ou não? Sim. Então nós temos aí um conhecimento sintético. Por que é a priori? Porque todos sabemos, e antecipadamente, antes de qualquer coisa, que quando se falar 2 mais 2, o cara do outro lado, 4. Pronto. Vai ser a priori. Olha aqui, ó. 2 vezes 2. Esse exemplo aqui agora. Esse exemplo aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. Quem é o sujeito? 2 vezes 2. Quem é o predicado? 4. O 4 acrescenta ao 2 mais 2? Sim. Mas o 4 é o 2? Não. O 4 é o outro 2? Não. O 4 é o vezes? Também não é. Beleza? Por que vai ser a priori? Porque é tabuada, mano. É automático. É aqueles primeiros passos ali da criança. 2 vezes 2 são 4. Olha isso aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. Quem é o sujeito? 2 ao quadrado. Quem é o predicado? 4. Beleza? 4 e 2, com esse 2 aqui em cima. Com esse expoente. O que são? Veja, o 4, o que esse 4 tem a ver com aquele 2 ali em cima? Nada. Olhando, observando assim, em termos, né, de sujeito e predicado, aquele predicado 4, esse aqui que eu estou falando, aquele predicado 4, em nada tem a ver com aquele 2 ali. Nada tem a ver, 4 não é 2, cara. Beleza? Mas veja só, acrescenta algo sim, acrescenta algo, porque utilizando ali o conhecimento da matemática, né, de alguma forma acrescentou e agregou um conhecimento. Mesma coisa aqui, raiz de 4, 2. Quem é o sujeito? Raiz de 4. Quem é o predicado? O 2. E vai acontecer do mesmo jeito. Aqui, ó, 2 ao quadrado, porque esse aqui, ó, 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Cortando aqui, 2 ao quadrado dá 4. 4 é igual a aquele 4 ficou dentro da raiz que sumiu ali. Beleza? Então, fechando. Pois o predicado não está contido no sujeito, mas acrescenta algo à sua definição. São sintéticos e também a posteriori. E também não é necessário que se recorra a uma experiência, porque são o quê? A priori, eu faço a conta antecipadamente.
Beleza? Para a sua fundamentação. Então, professor, bugou tudo, bugou tudo. Bugou, aqui ó, a priori vem da razão, a posteriori vem da experiência. Analíticos, eu tenho um predicado que pertence a... Perdão, eu tenho um predicado, isso, que pertence ao sujeito. Beleza? Analíticos, eu tenho um predicado que pertence ao sujeito. E o sintético, eu tenho um predicado... No sintético eu tenho um predicado que não pertence ao sujeito e a ele acrescenta, ó, vou corrigir na tua apostila, hein? Esse mais aqui não é aqui não. Esse mais aqui é aqui. É no sintético. Beleza? Coloquei erradinho ali no material inicial. Vou corrigir lá na tua apostila. Não é aqui não. Aí, ó. Analítico, porque o predicado pertence ao conceito do sujeito. Sintético, o predicado não pertence ao conceito do sujeito, mas a ele acrescenta situações novas. Beleza? Tranquilo? Sintético a priori. Eu vou somar os dois, ó. Sintético é o predicado, não pertence ao sujeito. Tá aqui, ó. Mas a ele acrescenta. Vou colocar lá na postinha também. Aí, ó. A negação, que é aquela cantoneirazinha, ele é a negação, né? A negação é sintético a priori. A negação de uma experiência. Aqui ficou a experiência. A negação da experiência. Ou seja, não precisa uma experiência. Não há necessidade de haver uma experiência. Só um maceteirozinho. Eu conserto lá. Tá? Criei agora aí o maceteiro. Vamos em frente. Faça a questão aí. Faça a questão. A questão caiu nessa Universidade Federal. De acordo com o pensamento do filósofo Immanuel Kant, os juízos a priori são todos analíticos e os juízos a posteriori são todos sintéticos. Até aqui, né, assinale a alternativa em que define corretamente as noções de juízo analítico e juízo sintético. Resposta aí vai ser letra C de casa. Olha aqui, ó, no juízo analítico, ó, o predicado pertence ao sujeito como algo que está contido nele. Lembra? O predicado está todo contido no sujeito, só isso no analítico. Já no juízo sintético, aqui, ó, o predicado está totalmente fora do conteúdo do sujeito. Mas faltou um pedacinho, né? Mas a ele acrescenta, agrega algo. Beleza? Muito bem, estou te esperando aqui nas 2 rodadas de simulados. Rodada número 1, turma Apolo. Rodada número 2, turma Dioniso. Veja só, são 10 questões em cada uma, comentada em PDF e videoaula. 3 horas de aula na primeira rodada, 3 horas de aula na segunda rodada. Você vai bater 10 pontos do edital de filosofia, da tua prova aí do oficial bombeiro, oficial da PM, pré-vestibular, Enem e por aí vai. Tranquilo? A apostila do módulo 1 já está aqui te aguardando, que é de introdução e fundamentos de filosofia. Olha lá, ela é uma apostila teórica, mas ela tem 150 questões de prova e também tem 100 questões autorais minhas. Beleza? Você é o nosso convidado. Se quiser se aprofundar aqui primeiro, né? Se quiser souber de alguém que é interessado a dar os primeiros passos aqui, tem lá mini curso de matemática básica para concurso. Tá aqui esse mini curso, tá? Montei para isso, para dar aqueles primeiros passos à matemática. E também aqui esse curso, né? O top do top aqui são grandes questões da filosofia, tá? Grandes questões da filosofia. Eu estou trabalhando 4 temas. Os cursos são separados, tá? Felicidade, bem e o mal, intuição e amor e paixão. Você é convidado. Se quiser contribuir com o meu Pix, aí para manutenção do canal, profleonardobragaflores@gmail.com. E é isso aí. Pessoal, essa foi a aula de hoje. A teoria dos juízos de Kant. Nós vamos ficando por aqui. Professor, vai demorar um tempo para massificar. Primeiro tem que anotar tudo para depois, né,
vir ali racionalizando isso tudo aí. Tranquilo? Agradeço a tua presença aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Essa foi a aula 51. Teoria dos juízos, de Kant.